haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de reinado do anticristo? Será? Meu amado, o conceito geral que se tem de escatologia, ou seja, o estudo do fim, é que a vinda do nosso Salvador ocorrerá e só então, após a vinda dele, é que acontecerão os eventos proféticos. Esse é o conceito mais amplamente difundido no cristianismo hoje, principalmente no cristianismo evangélico. Essa é a forma profética de interpretar as profecias das Escrituras. E isso partindo de Daniel capítulo 9, que haveremos de examinar um pouco também, lógico. Mas aí se entende que primeiro, na ordem dos acontecimentos, haverão 3 anos e meio de paz, onde o suposto anticristo, o Salvador, fará uma aliança com Israel. Durante 3 anos e meio ele fará paz e nos 3 anos e meio restantes fará guerra e mostrará a sua verdadeira face, haverão mortes, haverão perseguições, e assim cumprindo esse processo profético. Será que é assim mesmo? Eu estou apenas narrando o conceito popular. Porque, logicamente, nós vamos averiguar nas Escrituras e vamos expor. Nós vamos destruir toda falácia, todo engano, tudo aquilo que não estiver embasado nas Escrituras. E não adianta me xingar, não adianta me perseguir, porque a verdade, por si só, ela se estabelece. Nós não podemos fazer nada contra a verdade, a não ser em favor da mesma. Então, amado, pega as Escrituras, pega a caneta, pega papel, vamos juntos. Está começando mais um Examinando as Profecias. Sem dúvida alguma, uma das personalidades mais influentes no estudo das profecias e interpretação profética dentro da cristandade, nós estamos falando do cristianismo católico romano e do cristianismo evangélico, que é oriundo dele, é o padre jesuíta Francisco Ribeira. Francisco Ribeira, que nasceu em Vila Casting, se juntou à Sociedade de Jesus em 1570, este que, para eliminar o papado da Igreja Católica da consideração como anticristo, como um ato de luta contra a reforma protestante, Ribeira começou a escrever um longo comentário de 500 páginas em 1585, no livro do Apocalipse, intitulado Em Sacrum Beati Ioannis Apostoli e Evangelistiae Apocalypsim Commentari, propondo que os primeiros capítulos do Apocalipse se aplicam à antiga Roma pagã, e o resto ele limitava a um período ainda futuro de 3 anos e meio literais, imediatamente antes da segunda vinda. Durante esse tempo, a Igreja Católica Romana teria caído longe do Papa em apostasia por causa do clamor da reforma, afirmando que o papado é a sede do anticristo verdadeiro e real. Segundo todos, repito, todos os protestantes da Idade Média criam dessa forma. Em seguida, para conter a reforma protestante, Francisco Ribeira, jesuíta, propôs que o anticristo seria um único indivíduo que iria perseguir e blasfemar os santos, reconstruir o templo em Jerusalém, abolir a religião cristã, negar Jesus Cristo, ser recebido pelos judeus, fingir ser Deus, matar as 2 testemunhas de Deus e conquistar o mundo. E para conseguir isso, Ribeira propôs que os 1260 dias e 42 meses, ou seja, 3 tempos e metade de um tempo da profecia, não eram 1260 anos, como base no princípio dia-ano
das Escrituras, de Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6, mais 3 anos e meio literais, portanto, impedindo a chegada da dedução dos 1260 anos para ser relacionado à Idade das Trevas, de acordo com o cristianismo histórico. Interpretação da escatologia a partir de 538 depois do Messias, quando o poder papal foi completamente estabelecido em Roma, até seu golpe político em 1798, quando Louis Alexandre Berthier, o general de Napoleão, capturou o Papa Pio VI como prisioneiro para Valence, França, e o anticristo está relacionado com o papado. Pois bem, após essa breve ou longa introdução, nós averiguamos a origem do entendimento dos 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de tribulação aplicados no futuro, que é a escola de interpretação profética chamada futurismo, oriunda dos jesuítas, o padre Francisco Ribeira, século XVI. Pois bem, segundo a teologia moderna, o estudo escatológico, que analisa as profecias do Apocalipse, principalmente, as profecias de Daniel, primeiramente você observa que o rapto secreto que ocorre logo de início, antes do surgimento do anticristo, é baseado na dedução do jesuíta Francisco Ribeira. Essa doutrina foi aperfeiçoada por John Darby, mais recente, aí no século XX, que também se valeu das visões Margaret MacDonald para estabelecer esse conceito na Bíblia Scofield, lá nas igrejas evangélicas na Inglaterra, Estados Unidos, e aí posteriormente aqui no Brasil, e é daí que surge essa premissa, daí que você está acompanhando as raízes históricas desse tipo de interpretação. Mas muito bem, vamos analisar contexto, vamos fazer um estudo relacionado com referências cruzadas, o que chamamos na teologia de hermenêutica, e vamos apurar os fatos, vamos apurar cada ponto profético para entender se haverão mesmo esses 3 anos e meio de paz preditos, um arrebatamento secreto que abre esses 3 anos e meio de paz e posteriormente 3 anos e meio do reinado do anticristo. Para vocês se conectando nesse momento, saudações Moreno, Marcos Antônio Oliveira, Andrew Nogueira, a irmã Luciana, mestre, Jeremias, prazer, irmão, Gilson Lira, Denilson Oliveira, Lucas Silva, Josildo Souza, Dailton, Marcos Oliveira, irmã Jarlene, Eduardo Teixeira, Silvio Delazeri, Mauro Nômade Osvaldo Domingues. Muito boa noite, a paz a todos vocês. Rosenilda, também. Seguindo. Na visão moderna, atual, porque isso surgiu há pouco mais de um século atrás, se firmou no seio evangélico essa visão, é que haverão 7 anos de tribulação, em que, na verdade, inclui um tempo de aparente paz, segundo eles, com 3 anos e meio restantes de muita perseguição e morte. Uma segunda chance para os que forem deixados para trás. Isso virou filme, isso foi recentemente refeito e relançado por Hollywood com Nicolas Cage e tal. Eles batizaram o nome de O Apocalipse. E daí, onde se aborda esses 3 anos e meio de paz, centralizados em Israel. Eles acreditam que o anticristo será judeu, portanto tem que surgir lá e tem que governar o mundo de lá. 3 anos e meio de guerras, onde culminarão com uma terceira volta de Cristo, porque a segunda seria esse arrebatamento secreto, né? E
Será que as escrituras ensinam isso? Será que é assim que está na profecia? Ou será um ledo engano? Vamos analisar dentro dessa perspectiva das profecias agora. Eu estou postando o link, algumas pessoas sempre têm dificuldade, irmãos. Eu peço que você compartilhe. Tá? Compartilhe esse link, ajude os irmãos que não estão encontrando. Ali no Google Mais sempre tem alguém que tem dificuldade de achar, impressionante. Mas é isso mesmo. É bem complicado a gente encontrar a verdade, tem que cavar muito. Muito bem, vamos lá. Compartilhe o link, amado. Vá no Face, vá nas redes sociais e compartilhe. Bom, começando por Daniel, capítulo 9, verso 24, diz: o anjo Gabriel fala para o profeta Daniel, e é nesse capítulo 9 onde eles se baseiam para estabelecer os 3 anos de paz, os 3 anos do anticristo. Nós vamos ver onde tem isso aqui, que eu gostaria de saber. Nós vamos ler para compreender. Está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Ou seja, o anjo falou: Daniel, 70 semanas proféticas estão determinadas sobre o teu povo, povo Yahudim, o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Que santa cidade? Jerusalém, Jerusalém. Por quê? Era para os judeus. Para fazer cessar a transgressão, ou seja, eles tinham que parar de desobedecer os mandamentos do Altíssimo, para dar fim aos pecados, ou seja, eles tinham que se arrepender e abandonar e ser remidos dos seus pecados, para expiar a iniquidade, ou seja, para oferecer sacrifício, ou para aceitar o sacrifício perfeito do Messias ungido, vírgula, para trazer a justiça eterna, ou seja, para receber a justiça nossa, o Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo, nossa justiça eterna. Para selar a visão, ou seja, para cumprir essas 70 semanas, para selar a visão e a profecia, ou os profetas que apregoariam a chegada do Messias, ok? Porque o profeta, ele profetiza até chegar o Messias. Quando o próprio Messias chega, ele mesmo profetiza, tá? E presta atenção nisso. Porque essas 70 semanas, elas vão durar até a chegada até selar a visão. E até a profecia cumprir. E isso é que é mais interessante de tudo. Para o Santíssimo. Ou seja, ungir, que era uma cerimônia do santuário, onde o óleo, o azeite, era passado nos utensílios sagrados, no santuário, para inaugurar o ministério sacerdotal do sumo sacerdote. E aqui me parece que indica a inauguração de um ministério superior, me parece aqui que aponta para um sumo sacerdote que viria e ungiria o Santíssimo. Pois muito bem, vamos em frente. Amados, para quem é essas 70 semanas? Na visão de interpretação futurista, que é a visão moderna, de Hal Lindsey, John Darby, John Nelson Darby, as escolas de teologia evangélicas, que foi, na verdade, o pai dessa linha de interpretação foi Francisco Ribeira. As 70 semanas, na verdade, vão se completar apenas para a igreja nos últimos dias. E que ela vai se relacionar também com Israel. Mas por quê? Nós vamos entender que porque eles jogam a última semana para o futuro. E nós vamos ver se isso existe aqui. Mas de antemão, eu quero que você analise comigo no contexto que o anjo fala para Gabriel que as 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo.
70 semanas, cada semana tem 7 dias. Se você multiplica 70 vezes 7, temos 490 dias proféticos. Uma linha de tempo profética contínua, sem lacunas. A gente fala no inglês uma expressão muito conhecida, no gaps, sem buracos, sem intervalos, tá? Determinado para o povo. Em Números 14, 34, um dia na profecia tem um significado. Está escrito assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Agora note, cada dia representando um ano. Amado, um dia representa um ano na profecia. Então, quando você analisar comigo agora as 70 semanas de Daniel, que são 490 dias, nós não vamos observá-las como 490 dias literais, mas 490 dias anos proféticos. Ou seja, são 490 anos que Israel, o povo Yahudim, teria para se arrepender como nação, para receber o Messias, para fazer uma aliança com o Eterno. Eu vou ser mais didático para você. Você lembra que certa vez Kefa, que é Pedro, ele perguntou para o Salvador, ele fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que você se recorda desta pergunta. Ele perguntou: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Você lembra dessa ocasião? Deixa eu mostrar aqui um vídeo interessante. Você lembra dessa ocasião em que Kefa chega para o mestre e diz: olha, quantas vezes nós devemos perdoar? Quantas vezes, mestre, nós devemos perdoar? Você lembra o que o Messias respondeu? Alguém lembra aí? Me ajuda aí, escreve aí nos comentários, no bate-papo dos comentários. Sim, você acertou. 70 vezes 7. O Messias não disse aquilo aleatoriamente. Ele falou com sabedoria, apontando para as 70 semanas que seriam dadas para o povo de Israel. O que significaria 70 vezes 7, nós sabemos, 7 vezes 7, 49, são 490 dias proféticos, você já entendeu, que são 490 anos. Portanto, esse era o tempo de graça que foi dado para a nação de Israel, para receber o Messias, segundo a designação profética nas Escrituras. Números 14, 34, Ezequiel 4, 7. E o mais surpreendente de tudo é que Atos 10, 38 diz que o Eterno ungiu a Yeshua, o Salvador de Nazaré, com o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o eterno Deus Pai era com ele. É interessante que as Escrituras apontam o batismo do Messias como sendo o ponto culminante da profecia das 70 semanas. Por quê? Porque essa profecia aponta para a última semana de Daniel 9, 24. Quer ver? No verso 25 diz: sabe e entende da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido. Olha aí. Ora, quem é ungido? Conhecido por Christos no grego. Quem é ungido? Conhecido por Mashiach ou Messias no hebraico. É o Salvador. O príncipe ungido. Observe que o objeto desse contexto, o sujeito, é o ungido.
o príncipe. O príncipe é o ungido, é o Messias. Então, o ponto inicial das 70 semanas é desde. Veja, esse advérbio aqui de tempo indica um princípio. Ok? Desde. Me perdoem, é uma preposição. A preposição desde indica um ponto inicial. Que as 70 semanas começa com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E ele diz, até ungido o príncipe 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, até o Messias, do tempo em que Jerusalém fosse restaurada e edificada, seriam 69 semanas, porque 62 mais 7 são 69 semanas. O que indica exatamente, meus amados, em anos proféticos, são 69 vezes 7 igual a 483 anos. Se o povo judeu tivesse estudado as profecias e tivesse calculado de quando saísse o decreto para restaurar e reedificar Jerusalém, a cidade santa, eles entenderiam que depois desse tempo, 483 anos, o Messias estaria sendo ungido. O Messias estaria iniciando o seu ministério como de fato iniciou, no ano 27 da nossa era. A contagem, ela começaria na reconstrução dos muros de Jerusalém. É muito importante observar que o livro de Esdras, inclusive historicamente, é um livro histórico, é um documento, o livro da cronologia de Esdras, e na própria Bíblia, chamada Bíblia, estabelece esse ponto, que foi quando Artaxerxes, o rei da Pérsia, ordena ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Altíssimo, e ele diz, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Então foi Artaxerxes, durante o seu reinado, que ordena a Esdras. E a data oficial em que Jerusalém foi construída foi outubro de 457 antes do Messias. E segundo o documento no livro cronológico de Esdras. A data inicial começa em 457 e culminaria com a chegada do ungido. Após 69 semanas, começaria o ministério dele, que seriam exatamente 483 anos, que você soma, ou melhor, que você diminui de 457, que era antes do Messias, contagem regressiva. E aí você vai ter direitinho o ano 27, tá? Quando o Messias foi batizado, para iniciar seu ministério pelo batismo de João. Em Daniel 9:26 diz que depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Veja, depois das 62 semanas será morto ungido, que é o Messias, nós sabemos, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então observe, o ungido seria morto e não estaria. Por quê? Porque ele morreria depois de 62 semanas, ou 488 anos, que culmina no ano 31 da nossa era, ano em que nosso Salvador foi crucificado. Se você contar, a partir de 457 antes do Messias, quando o decreto de Artaxerxes ordena a reconstrução de Jerusalém. E Daniel 9:26 diz, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ora, que cidade seria destruída? Não me diga que é agora na nossa época, por misericórdia. Porque lá já não tem nem santuário. Mas a palavra está dizendo que seria destruída a cidade
e o santuário. Então não me diga que agora não, porque não tem santuário nenhum lá. Foi destruído no ano 70. Então, meu amado, a lógica, entendeu? O bom senso só me faz entender que isso se aplica à destruição de Jerusalém no ano 70. Você concorda comigo? E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Mas o que o mundo evangélico fez? Pegou o texto de Daniel 96 e joga para o futuro, segundo a doutrina de Francisco Ribeiro, o jesuíta, para tirar o cumprimento histórico do ano 70 da destruição de Jerusalém e jogar num futuro qualquer aí, depois do arrebatamento secreto. Veja como não tem pé nem cabeça esse tipo de interpretação. Então, interessante que a força do cumprimento profético me leva a entender que aqui está se relacionando a destruição de Jerusalém. Você está compreendendo, amado? Eu estou indo rápido demais. Se eu estiver indo rápido, assista depois outros vídeos do canal Verdade Revelada que explicam a questão das 70 semanas, o arrebatamento secreto, a questão dos 3 anos e meio. Tem um documentário sobre Daniel excelente, tá? Que você pode assistir gratuitamente no canal Verdade Revelada. Ok? Agora, incrível. Boa noite, irmã Noemes. Está bem pertinho. Obrigado por tudo. Paz seja contigo. Diego, bem-vindo. Boa noite. Um abraço para você, para sua família preciosa, tá? O Eterno te abençoe. Ricardo Santos. Edenilson Bonfim. É isso aí, meu irmão. Valeu. Valeu, Cristiano Santos. É isso mesmo, irmão. Ricardo Santos, 70. Isso. Isso aí, Renato. Dioclides, valeu. Boa noite, irmão. Gilberto Feliciano, um abraço, querido, tá? Sempre bem-vindo, meu irmão. Programa Caminho... Alan, um abraço para você. José Lopes de Matos, boa noite, meu irmão. Bem-vindo. Rudney, um abraço para você, querido. Obrigado. Estamos precisando mesmo de muita paz. Rosenilda, paz do Eterno, mais uma vez. Sim. Então, vamos em frente. Vamos em frente aqui, porque eu acho que os irmãos estão acompanhando a linha de pensamento aí, que nos leva a esse entendimento claro. Agora, interessante, né? Porque aqui no verso 26 disse que o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade. E o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O que é interessante é que normalmente eles pegam esse verso 26 em diante e aplicam ao anticristo, esse príncipe aqui. Mas na força contextual das escrituras, se você lê de forma linear toda ela, você vai entender que a única pessoa que é atribuída como sendo um príncipe nesse contexto é o que está no verso 25. Até ao ungido, ao príncipe. Não me diga que esse é o anticristo. Não me diga que o anticristo é o ungido, o príncipe, por misericórdia. Também não me diga que foi o anticristo quem faria cessar as ofertas, sacrifícios. Não me diga que foi o anticristo que cessou o cerimonialismo do santuário. Não me diga isso, por misericórdia. Mateus 21, 41 fala quem é esse príncipe e que povo era esse. Está escrito assim. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe arremetam os frutos nos seus devidos tempos. O Salvador falando que por causa da rejeição do povo judeu do Messias, que eles sofreriam horrivelmente. Em uma parábola ele conta que o lavrador mandou seus servos, eles mataram, e mandou seu próprio filho, eles mataram. E aí ele pergunta para os próprios judeus, e aí, o que você acha que o pai
fará com aqueles que mataram seu filho, seu próprio filho? E eles mesmos se condenaram. Eles disseram, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, de quem ele estava falando? É curioso que me parece que é como se os romanos tivessem sido um instrumento do Altíssimo, do Eterno, para julgar, para vindicar os judeus por conta da morte do seu filho. Não que o Altíssimo seja a própria boca deles haviam se condenado. Se este homem for inocente, que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. E se cumpre aqui, pela permissão do Altíssimo, os romanos são usados para fazerem perecer horrivelmente aqueles homens malignos que tinham assassinado o Messias e arrendaria a vinha a outros lavadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Agora, irmãos, pergunta para você que está acompanhando esse hangout. Quem são esses lavradores que deveriam dar frutos nos seus devidos tempos? Vocês podem me responder aí, eu vou estar de olho aí no bate-papo, eu vou interagir um pouquinho com vocês, tá bom? Eu quero ver aí qual será a resposta, quem seriam esses lavradores na parábola, aí, mais um simbolismo, que arrendariam a vinha, ou seja, a obra, né, o evangelho, e dariam fruto. Quem seriam esses lavradores, hein, amados? Eu vou esperar vocês aí, tá? Para a gente ver quem são esses lavradores. Mas eu vou seguindo aqui. Bom, aqui no Daniel 9, 27 diz, ele. Quem é esse ele? Ora, pela força do contexto, está falando do príncipe, do verso 26, que é o mesmo ungido do verso 26, e no contexto aponta para o mesmo ungido príncipe. Então, o link é esse, o príncipe é o ungido. Ungido, que é do grego Christus, o hebraico Mashiach, Messias, que quer dizer ungido. Aquele santo que foi separado para um propósito especial, o nosso Salvador. Então, ele, o Messias, não é o anticristo aqui, hein? Como muitos interpretam. Como a maioria, o anjo Gabriel afirma, não sou eu que estou afirmando, afirma que o príncipe, o ungido, ele, o Cristo, o Mashiach, fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, haveriam 7 dias proféticos, ou 7 anos de ministério, ainda para o povo judeu, a partir do batismo do Messias, no ano 27, você conta mais 7 anos, tá? Onde o Messias faria uma aliança com muitos. Aí você observa, no ano 27, começa uma semana, tá? E aí diz que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, após o batismo do Messias, 3 anos de ministério, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares ou alimentos. Isso aqui tudo está vinculado ao cerimonialismo do templo de Herodes, que era o templo de Salomão, refeito, e que o ungido faria cessar na metade da semana, onde ali cessaria a oferta de alimentos também. Agora, não me diga que é o anticristo, que vai fazer cessar o sacrifício. Não tem nem sacrifício lá em Israel. Acabou, não tem nem tempo. Embora alguns estiquem a baladeira e digam, porque vai ser reconstruído, depois vai ser destruído. Olha, não tem cabimento. Não tem cabimento. Aqui é o Messias. Tá?
E a oferta, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de alimentos. Sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o Império Romano, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, depois que o Messias fosse morto, rejeitado, portanto, não seria reconhecido como Messias, aí, depois disso, viriam os juízos sobre o povo que o rejeitou. Agora, se você calcula 457, até o ano 27, você tem as 69 semanas que já falamos, e aí você tem na metade da semana, o ano, a última semana começa no ano 27, se estende até o ano 34. O que foi que aconteceu no ano 34, no fim dessa semana? Bom, em Daniel 9, 27, falou que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de alimentos. E realmente, do ano 27, quando o Messias começou o seu ministério, até o ano 31 da nossa era, quando ele morreu, são 3 anos e meio exatamente. 3 anos e meio, em que o Messias firmou uma aliança com muitos, e aí, profeticamente, se cumpre que ele faz cessar o sacrifício por meio da sua morte. Algumas versões dizem não por si mesmo, lógico, porque ele não necessitava de morrer por si, ele não tinha pecado, é por mim e por você, pecador. E aí ele faz cessar o sacrifício, né? E aí vem as abominações, e sobre a asa das abominações viria o assolador, até que a destruição que está determinada se derramasse sobre ele. E valeu, Rafael, é isso aí, perdoar sempre. É isso mesmo, irmão. Um abraço, Rafael Guirelli. Daí, você observa, amado. Deixa eu ver se está compartilhado. Ok. Então, daí você observa que cessaria o sacrifício, né? E só então, depois disso, viria as abominações, a desolação, tá? Exatamente, irmão. Pedro Sampaio cessou um monte de cerimônias e rituais relacionados ao templo. E o dízimo levítico realmente encerrou ali. O que você tem depois disso é uma oferta voluntária, um dízimo voluntário para o próximo, para a necessidade, o pão espiritual e o pão físico do próximo. Maravilha. Agora, as abominações viriam, né? E realmente no ano 70, Jerusalém foi destruída por Tito, general romano. Ele despedaçou o templo, tocou fogo, como o Messias havia predito, e os sinais proféticos começariam para o fim. Eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, e ele fala, haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino, mas o sinal crucial seria algo bem interessante. Para a cronologia profética do fim, seria este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, para que o Messias volte, o evangelho tem que ser pregado, aceito ou rejeitado, então vem o fim só após tudo isso, após os sinais. Então, o Messias previu que haveria tribulação, por um princípio de dores, que é essa pré-tribulação que nós já estamos vivendo, nós estamos metidos nela, e não aconteceu o arrebatamento secreto, coisa nenhuma, porque não vai acontecer, jamais. O que vai acontecer é um arrebatamento glorioso, uma segunda vinda visível, audível e pessoal, tá? Somente após o reino do anticristo, a nova ordem mundial, conforme está predito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante, que somente aconteceria com o surgimento, o aparecimento do anticristo, e antes disso não aconteceria.
culminará com a adoração ao anticristo, a marca da besta, com toda uma falsa adoração sendo estabelecida e seguida mundialmente. Tudo isso, o Messias disse que viria o falso Cristo primeiro, que muitos seriam enganados, se possível, os eleitos. E como que os eleitos seriam, se possível, enganados se já tivessem sido arrebatados? Fica o meu questionamento sincero e coerente. E daí, uma última chance de salvação, amados. Seria o último clamor, o clamor da meia-noite, o derramamento do Espírito do Altíssimo sobre toda a carne, para dar uma última advertência, e daí começa a grande tribulação, onde não irei detalhar tempo determinado aqui, mas só então, amados, só então após a tribulação, é que segundo as Escrituras virá o nosso Salvador. Como sabemos disso? Porque assim nos ensinam as Sagradas Escrituras. Eu vou abrir para você agora as Escrituras e comprovar que o anticristo só vai vir após, veja bem, o anticristo só vai vir, me perdoe, antes da vinda do Messias. O anticristo tem que vir, obrigatoriamente ele tem que aparecer antes que o Messias volte. E eu vou ler para você isso nas Escrituras. Contra as Escrituras não pode haver argumentos, não pode haver. Contra fatos não há argumentos. E aqui está escrito. Olha só, amado. Aqui está em 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Salvador e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Atenção, aqueles que creem no pré-tribulacionismo, ou seja, no livramento antes da tribulação. Porque não será assim, a vinda do Machia, não será assim, sem que antes venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, a vinda do Messias não acontece depois, aliás, me perdoe, antes do anticristo, ela acontece depois. E como que eu sei que a vinda só acontece depois da tribulação? Anote esse texto, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz no verso 6 em diante. Se de fato é justo diante do Altíssimo que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor, Jesus, o Messias, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo. Para quê? Para que ele vai vir? Tomando vingança dos que não conhecem ao Pai e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Salvador, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier. Ou seja, o Messias vai voltar apenas quando vier julgar os ímpios, segundo o seu evangelho, vai exercer juízo com fogo, vingança dos céus e quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem. Ou seja, o Messias vai ser glorificado quando ele vingar, ele livrar os seus santos das mãos dos que sois atribulados, verso 7, vós que sois atribulados, descanso quando se manifestar o nosso Salvador desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, os santos vão ser atribulados na grande tribulação, nós vamos passar, né, pela grande tribulação, segundo as Escrituras, e aí então ele vai ser admirável, vai ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Meus amados, para mim não resta dúvidas.